Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, análise sindical de número 98, né? Já estamos caminhando a quase o número 100, né? Vamos fazer um programa especial de número 100. Então, hoje nós vamos tratar do assunto, né, que está, né, em toda a imprensa, que é a questão dos atos do dia 19, né? Então, como está aí no título do nosso programa, milhares de trabalhadores no Bloco Vermelho, né? Os atos do dia 19. Nós teremos diversos atos. Hoje a gente vai falar bastante, né? Tanto dos atos do dia 19 quanto dos dias 18, né? Foram tirados também atos nas fábricas, né? Para chamar os trabalhadores para o ato dos dias 19. Já são quase 240 atos, né? Mais de 240 atos. Então, a gente vai falar de alguns lugares aqui, né, na Avenida Paulista e outros lugares, mas vai ter atos em cidades pequenas, em diversos lugares. É isso aí. Então, antes de dar sequência, eu vou chamar o meu companheiro de bancada, né? Hoje está faltando um, que é o companheiro Neuder Basso, direto lá de Brasília. Oi, Neuder. Boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal de casa. Muito obrigado aí por mais essa audiência, por estarem acompanhando o nosso programa. E sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, Neuder. Então, nós vamos comentar esse assunto, né? O Neuder vai falar um pouco lá do ato de Brasília, como é que vai ser, né? Então, é isso aí. Então, vamos dar sequência ao nosso programa. A gente, como é tradicional, vamos começar com o nosso bloco de notícias, né? A gente tem a foto aí que a produção pode colocar aí para a gente, né? A CUT, né? Fora Bolsonaro, então, 18 de junho, cais de trabalho, e no dia 19 de junho, nas ruas. A gente vai falar aqui da caminhada que vai ter na POS, né? E vai ter paralisação nas escolas paulistas. Então, a CUT está chamando, né, os atos pelo Fora Bolsonaro e também pelo auxílio emergencial e as vacinas, né? Então, o importante agora em época de pandemia. Eles estão fazendo muita demagogia, né? Falando que a vacina, né? Fazem muita campanha, mas a gente sabe, né, que no final é mais merchandise do que vacina mesmo, né? A gente vê na própria imprensa burguesa eles falando, não tem, abaixou a idade, mas não tem vacina. Então, vacina para todos, auxílio emergencial, né? Porque o desemprego é gigantesco. E o fora Bolsonaro, né, que é um governo ilegítimo, né, que tirou o Lula das eleições para ganhar, né? Então, um governo ilegítimo, fraudulento, que começou lá com o impeachment da companheira Dilma e depois elegeu, né, o Bolsonaro. Então, eles vão fazer atos, né, no dia 18 e dia 19, como a gente falou, e também, né, por vacina e outra coisa também pela questão do SUS, né, no momento de pandemia, deve ter um aumento no investimento do SUS. E a questão da geração de empregos, né? A nossa proposta é reduzir, né, para 35 horas semanais para que tenha mais emprego para todos, né? Mas a gente vê que os golpistas estão aumentando, né? As pessoas estão trabalhando 12, 15 horas, que rasgaram a nossa CLT. O importante também, a questão que a gente já falou, a questão do fora Bolsonaro, né? Eleições gerais, né? Com Lula presidente. Essa é a nossa pauta, né?
o Lula presidente. É preciso colocar na ordem do dia não o impeachment, né? Não tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão. Então, no dia 18, vai ser discutido, né? Foi tirado pela CUT, né? E foi acompanhado por outras centrais para o sindicalista estar indo, né, nos locais de trabalho para estar conversando com os professores, com os trabalhadores, né, os professores também, mas diversos trabalhadores bancários, os eletricitários, que depois a gente vai falar aqui, né, tá em greve de 72 horas, para estar paralisando e participando do ato do dia 19 de junho, né? O ato do dia 19 de junho vai contar com movimentos sociais. Em São Paulo vai ser na Paulista, né? Depois a gente vai falar um pouco, porque está cotado que o Lula estará lá, né? Então, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Eles também estão falando sobre a questão das medidas, né? É preciso que as pessoas vá de máscara. No outro ato, teve distribuição massiva, né, na Paulista, de máscaras, aquelas que eles dizem que são melhores, né, PFF2, N95 e todas essas são recomendadas, né? Álcool em gel e o distanciamento. Então, é preciso sair às ruas, né, tomando todos os cuidados, né? O PCO nunca saiu das ruas, sempre esteve nas ruas, e a gente só vai derrotar a direita indo para as ruas. Então, se junte ao nosso bloco vermelho. Depois a gente vai falar mais para frente. Nós teremos o bloco vermelho em diversas capitais, né? E na maioria das capitais estaremos presentes. Então, é isso aí. Junte-se ao bloco vermelho, vista a sua camiseta vermelha e vá protestar com a gente pelo Fora Bolsonaro, auxílio emergencial e vacina para todos, né? Todos sem restrição. Até para as crianças, porque a gente viu que tem muitas crianças infectadas e mortas. É isso aí. Logo, daqui a pouco, se você não deu o seu like, dê seu like, mande seu super chat, seu super stick, dê seu joinha lá. Daqui a pouco eu vou dar um alô lá no chat, né, para os companheiros que estão assistindo o nosso programa. É isso aí. Então agora eu vou passar para o companheiro Neuda, que vai falar de algo que é uma das pautas também, que é a questão do desemprego, né? O desemprego assola o país. Tem mais desempregados do que empregados no momento. Então, há outros estudos. Qual é a situação, Neuder, da população brasileira? Eu acho que você está com o áudio fechado. Perdão. É porque a gente fecha para não ficar fazendo barulho, perdão. Lília, a situação ela é muito ruim, né? Já há muito tempo. É claro que a situação da pandemia ela agravou ainda mais a situação da população, principalmente da população mais pobre, né? Então a crise econômica ela foi agravada pela pandemia, né? Que deixou milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, informais sem renda. E aliada à falta de políticas públicas efetivas e propostas concretas para aquecer a economia e gerar empregos. Aumentou a desigualdade de renda, derrubou o rendimento médio do trabalho e deixou brasileiros mais infelizes ainda. Então, uma situação que era ruim ficou pior. Mas, assim, essa situação, e o nosso partido já discutia muito sobre a questão do golpe de Estado, né? Então, assim, o partido ele tinha a seguinte teoria, que a partir do momento do golpe de Estado, e esse golpe de Estado ele fosse consolidando, né, se ele fosse se consolidando,
em geral, a população brasileira ia sofrer muito, mas principalmente a população mais pobre. Essa ia sofrer muito mais com a questão do golpe. E essa nossa teoria, ela está sendo comprovada agora. Esses setores, né, antes da pandemia, já estavam com a sua situação econômica, né, muito ruim. Com a pandemia, a situação no sentido de ficar pior intensificou-se ainda mais. Eu trouxe alguns dados aqui para que as pessoas acompanhem em casa e percebam, né? Porque tem aquelas questões que os números não mentem, né? São estatísticas. Então, entre a população pobre e a população de extrema pobreza, esses conceitos também, né? A gente nunca sabe, né? O que é o pobre, o que é o extrema pobreza. Eu acho que é igual aquele negócio do desempregado e semi-empregado. Uma pessoa que vende uma garrafinha de água no sinal, ela está desempregada, ela não está semi-empregada. Então, assim, essas duas categorias da população brasileira, né? As pessoas de extrema pobreza e as pessoas da linha de pobreza, elas já são 25% da população brasileira, ou seja, 55 milhões de pessoas estão entre a extrema pobreza, né, e a pobreza, que é algo muito alarmante. 55 milhões. No Brasil, nunca houve tantas pessoas nessa condição social que é alarmante. E o governo, ele não tem nenhuma política, como a gente falou aqui no início, políticas públicas que possam resolver. Apesar de que as políticas públicas elas são muito bem-vindas, mas a gente também pensar que as políticas públicas elas são paliativos, né? Elas dão conta daquele problema naquele momento, igual você vê lá o Bolsa Família. O ideal é que as pessoas tivessem pleno emprego, salários condizentes para que elas pudessem viver da melhor maneira possível. Essa é a melhor maneira que os trabalhadores e essas pessoas teriam que viver, né? Não dependendo de ajuda do Estado, que elas tivessem os seus próprios empregos. Aí eu trouxe mais alguns dados aqui também. Como a Lília falou, nos comentários que a Lília fez antes de mim aqui, a taxa de desempregados mais a taxa de semi-empregados, ela é maior do que a taxa de empregados hoje no país. Então você tem mais pessoas. Se você for pegar o número de pessoas semi-empregadas e a das pessoas desempregadas, ou seja, das pessoas desempregadas, já é maior do que as pessoas empregadas no país. Então, e você acompanhando tudo isso, tem uma coisa que a gente falou no programa passado, eu vou repetir de novo, parece que a gente fala, parece que é um disco furado, a gente sempre está falando da mesma coisa, mas é porque é necessário falar. A gente tem agora um novo termo, né? Foi cunhado um novo termo aí, que é a uberização, que é de fato a precarização do emprego. Então você vai ter aí, mesmo que as pessoas empregadas, você tem uma uberização, ou seja, uma precarização desse emprego, onde cada vez mais as pessoas elas não têm direitos trabalhistas. Elas vêm perdendo seus direitos trabalhistas. Então, é uma situação muito ruim para a classe trabalhadora. Somando-se a tudo isso ainda, a gente vai ter, né, essa questão do desemprego, da qualidade de emprego que as pessoas têm. A gente vai ver que depois do golpe, quando eu falei aqui, foi implementado de maneira mais intensa ainda a questão da reforma trabalhista. E acompanhando agora a questão da reforma trabalhista, principalmente na área pública, né, dos funcionários públicos, você tem a reforma administrativa. Esse conjunto de medidas tomadas pelo governo vão ainda precarizar mais as pessoas que têm um emprego e dificultar ainda mais as pessoas que não têm emprego a arrumarem emprego. Essa é a situação das pessoas desempregadas no país. E nessa situação, assim, não tem como você ter uma população feliz. A população está extremamente feliz.
é o que a gente fala, né? As periferias, né? Elas são um barril de pólvora. Por isso que a polícia e o Estado atua com uma repressão tão grande nesses lugares. Porque são lugares muito perigosos para a burguesia. Porque são barris de pólvoras e as pessoas elas estão muito revoltadas com a situação social no país hoje. É isso, Lilian. É você agora. É isso aí, companheiro, né? Então, essa é a situação do Brasil, né? Então, por isso, temos que ir às ruas, né? Radicalizar cada vez mais e pedir o fora Bolsonaro, né? Auxílio emergencial e vacina para todos, né? Não é para só uma categoria ou não, porque isso aí não serve de nada. Tem que ser para toda a população. Só assim a vacina vai fazer efeito melhor. É isso aí. Então agora eu vou falar sobre uma questão que é a questão da privatização, né? Depois a gente vai passar aqui um vídeo do companheiro Rui, que ele é um trecho da análise que ele fez ontem no 247, que ele explica muito bem essa questão, né? Então, já já nós vamos passar. Mas antes eu vou falar sobre a questão da paralisação, né, de 72 horas, que começou ontem na Eletrobras, né? Então, o Sindicato dos Trabalhadores, né, e de empresas de energia, né, anunciaram que eles vão ficar paralisados, né, durante 72 horas, né? Há uma ofensiva, né, contra a Eletrobras. É importante essa paralisação, mas é preciso ir além, né? É preciso começar uma greve que afete, né, a distribuição de energia, né? Não adianta fazer uma greve e a pessoa continuar lá, né, com a energia dela sossegada. Não, é preciso afetar diretamente para que os patrões, né, revertam, né, não privatize e melhore, né, as condições de trabalho, né? Só assim, né? Só na pressão, né, essas 72 horas, eles criaram todo um mecanismo para que não falte energia, mas não é isso, porque a gente sabe que a privatização vai aumentar e muito a conta de luz, né? A gente já sabe que a conta de luz já está cara, já tem a fase vermelha, que aumentou ainda mais, e ainda agora, com a privatização, as pessoas vão ter que voltar à luz de vela, né? Vai virar todo mundo romântico, né, Neuder? Vai Isso. voltar a jantar à luz de vela, né? O povo acha bonito fogão a lenha, né? Porque não tem que fazer lá todo dia, né? Vai Vai ser clássico, voltar né? vai voltar essa situação, né? A gente vai voltar, o campo vai voltar para a cidade, né? É uma coisa absurda, um retrocesso absurdo. Então, Vai dar um brincadeiras à charme parte, melhor ao arroz com feijão, Rui, Lilian. como é que você está vendo essa questão? é ruim para quem vai fazer, né? É charmoso só de vez em quando, né, esse negócio de luz de vela, mas né, hoje em dia, mais do que nunca, a energia elétrica é fundamental, né? Tudo é na energia, né? A gente até vê que antigamente em casa tinha duas, três tomadas, agora tem 20 e ainda você tem que ainda usar um O cara fala assim, não, a casa não tem nem tomada. isso, então, porque hoje, né, celular é tudo que se usa, né, a energia elétrica, não dá para você pensar modernidade sem energia elétrica. Então, é preciso, né, sair às ruas, né, é preciso deflagrar uma greve, né, importante essa paralisação, é uma sinalização, mas é preciso uma greve para barrar tanto a privatização da Eletrobras, da Petrobras, dos Correios e de outras estatais. É isso aí. Então,
para explicar melhor para a gente essa questão, vou pedir para a produção soltar o vídeo aí do companheiro Rui Costa Pimenta. Humanidade. Rui, como é que você está vendo essa questão da Eletrobras passando a boiada, enfim, que eu acho que é um tema fundamental também? Os sindicatos de eletricitários decidiram fazer uma greve de protesto de 72 horas. Isso é justamente o que nós não podemos fazer. É preciso um movimento, mas né, na hora do vamos ver, você faz aquela greve, é só para inglês ver isso aí. Não vai mudar nada. Lógico, tem que apoiar a greve, fazer o quê? Mas é preciso um movimento de maior amplitude contra o governo Bolsonaro e contra as medidas neoliberais. Né? É preciso um verdadeiro movimento contra as privatizações, contra a entrega do patrimônio nacional e tudo mais. Se houver esse movimento, inclusive, esse movimento ele tende a unificar o Bolsonaro com a direita. Né? É uma coisa muito clara. Infelizmente, não fizeram isso. Os eletricitários eles têm muito poder. Apesar da Eletrobras controlar apenas 33% da energia elétrica, eles têm poder de paralisar uma boa parte da rede elétrica nacional. Deveriam ter ido para um enfrentamento dessa natureza. Deveriam ter colocado o país no escuro aí e falar: não vamos aceitar a privatização. Infelizmente, não foi isso. Mas é aquele negócio. Eu acho que nós estamos numa etapa em que os movimentos estão se desenvolvendo. Né? Embora a gente tenha aí essa situação negativa com a Eletrobras, se o movimento se desenvolver, as coisas vão se modificar. Não é nada é tão definitivo assim. Agora, digamos assim, o governo Bolsonaro ele está continuando a obra sinistra, criminosa do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Exatamente, a gente sempre fala. É isso aí, né? Então, esse foi, né, a análise do companheiro Rui Costa Pimenta, né, que está todas as terças lá no 247. Então, se você gostou desse trecho, vá lá e veja toda a análise. É isso aí, né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Eu vou chamar agora o companheiro Neuder, que vai, né? Hoje nós não temos aqui o nosso companheiro de bancários, né? Que seria melhor ele falar, né? Porque é a profissão dele, mas a gente sabe um pouco. E o Neuder vai comentar um pouco sobre a questão dos bancários, né? A situação do Covid, né? Saiu um estudo, né, Neuder? Quantos bancários já morreu por causa do Covid? Então, Lilian, segundo o estudo, né, ele demonstra aqui que entre trabalhadores e trabalhadoras do Correio já foram 152 mortes, né, de janeiro a março deste ano, né? E isso revela a urgência da inclusão da categoria entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Os bancos foi um setor que também não fechou durante a pandemia, aí, né? Ou se fechou foi naqueles momentos mais cruciais, assim, mais difíceis. Então, a categoria dos bancários, como a categoria dos rodoviários, dos metroviários, correios e trabalhadores da construção civil e outros mais, né? Foram categorias que não pararam durante a pandemia e sofreram bastante com isso. Somando isso aí, você também tem uma categoria muito importante. Geralmente, assim, as categorias de produção no país, né, os ramos de produção de mercadorias, esses ramos não pararam, né? Você vê a Petrobras também, com muitos óbitos entre a sua categoria. Então você tem lá, dentro, né, da categoria de bancários, né, uma elevação das mortes. Né? Então, os óbitos só crescem em relação à categoria. Então, assim, vou falar alguns dados aqui. Então, assim, a média de desligamentos por morte da categoria bancária saltou de 18,3 óbitos
mês do primeiro trimestre de 2020 para 50,6 óbitos, mês do primeiro trimestre de 2021. Crescimento de 176,4%. Né? E apesar do estudo não especificar a causa da morte, é possível deduzir, claro, que nessa situação de pandemia, que o aumento está relacionado aos óbitos dos bancários pela Covid-19. Outra questão muito importante, que eu acho que é bom ressaltar assim, sobre a questão da categoria de bancários, é o ataque que a categoria vem sofrendo do ponto de vista da precarização do seu emprego, né, da dificuldade de se trabalhar e da maior exploração. Assim. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro antes e depois da pandemia. Porém, os bancários, cada vez mais, vêm ganhando menos. Vêm vendo a sua situação social sendo degradada. Cada vez mais o ataque, né, em relação, né, aos direitos trabalhistas, aos salários, só vem se precarizando a questão dos bancários. E isso tudo soma-se à questão dos óbitos de uma categoria que ficou muito exposta à questão da contaminação. E você tem ainda mais uma questão que eu acho que é muito importante colocar aqui, que está em curso no país, que é a privatização dos bancos estatais. Então você tem aí, em uma situação muito intensa, né, a questão da privatização. A Caixa Econômica está sendo fatiada. Né? São dois bancos que dão muito lucro ao Estado, por isso que eles estão sendo privatizados, porque essa argumentação de que alguém vai comprar uma empresa que dá prejuízo é um negócio que não faz muito sentido, né? É como você comprar um carro que não anda. Não tem sentido você fazer isso. Então, logo mais esses empresários aí, os caras pensam 30 horas por dia em como ganhar dinheiro, por que eles iam comprar uma empresa pública que dá prejuízo? Não faz sentido. Então, não só o Banco do Brasil, não só a Caixa Econômica, mas todas as empresas públicas são as principais empresas dos seus ramos de atuação. Elas, pelo contrário, que a argumentação que o Estado dá, essas empresas são fundamentais para o desenvolvimento social no país. Então, né, somando-se a toda essa situação da categoria, você também tem a questão do emprego. Né? Dos bancos particulares, a situação só vem se agravando com o contágio eminente, com a situação do rebaixamento dos salários, né? Com a situação muito precária. Hoje você vai num banco público, as filas estão enormes, a quantidade de funcionários ela é muito menor, então, assim, você tem poucos funcionários para atender um contingente enorme de pessoas. Essa é a situação das pessoas nos bancos particulares. Nos bancos públicos é a mesma coisa. Né? Eu que moro em cidade satélite, ou desculpa, em periferia, ou numa região administrativa aqui em Brasília, em Planaltina, a Caixa Econômica é algo assim que chama muita atenção, né? A Caixa Econômica, a lotação dela é o dia todo. Né? Você parece assim, brota gente dentro da agência aqui de Planaltina, porque é uma cidade de periferia. Tem uma agência só da Caixa Econômica aqui para mais ou menos 200 mil pessoas. Olha a situação. Uma agência da Caixa Econômica em uma região administrativa aqui de Brasília para uma população de quase 200 mil pessoas. Então, a situação dos bancários é muito ruim, do ponto de vista da estrutura de trabalho, do ponto de vista de perderem seus direitos trabalhistas, né, e da Covid-19. É isso, Lília, com você agora. É isso aí, Nilson. Desculpa, perdão. A gente agora vai passar, eu peço à produção já colocar aí
o vídeo do companheiro Eric Menezes sobre a condição dos bancários. Olá, boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou Eric Menezes, aqui de Salvador. Sou militante do Partido da Causa Operária e sou bancário também. E gostaria de convidar a todos os bancários, toda a categoria, a estar presente no próximo dia 19, sábado, às 14 horas, no Campo Grande, para um grande ato nacional pelo Fora Bolsonaro, né, pela vacina em massa, pela quebra das patentes, pelo auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, né, pelo fim da política de destruição do serviço público, pelos ataques a toda a categoria trabalhadora, por empregos, por redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, para permitir que milhões de trabalhadores que se encontram desempregados sem qualquer renda, né, possam ser reintroduzidos ao mercado de trabalho. E para tudo isso, né, pelo fim das privatizações também, para tudo isso é fundamental que todos os trabalhadores, principalmente as categorias organizadas, os sindicatos, estejam presentes massivamente, levem suas estruturas para o ato. É isso, sábado às 14 horas no Campo Grande, todos lá. Os bancários precisam estar presentes e a questão da vacinação, inclusive da pandemia, não vai ser resolvida por meio de medidas parlamentares, né, e acordos políticos entre parlamentares e governos que não querem gastar com a classe trabalhadora, já deixaram claro. A pandemia está longe de acabar no país e os bancários, como uma das categorias mais afetadas, precisam estar presentes nessa luta e na rua. É isso, todos lá, com toda a segurança, com máscara, com seu álcool em gel. É preciso acabar com esse governo genocida. Todas as ruas. Até lá, companheiros. Então, diante de todo esse genocídio, né, falta de vacina, falta de emprego, falta de auxílio emergencial, né, para os desempregados, né, um auxílio emergencial, né, que a gente defende é de um salário mínimo, né, e se a família for maior, tem que ser maior também, que a gente sabe que a inflação, né, aumentou, né, muito. Você vai no mercado, as coisas em médias aumentaram nos últimos tempos mais de 20%, né? A inflação, acho que oficial já está quase 10%. Então, é preciso, né, sair às ruas para a gente ter as nossas reivindicações. É isso aí, né? Porque com o sindicato fechado, essas coisas, a gente sabe, né, que o patrão não vai fazer nada, né? Quer dizer, vai fazer, né? Vai piorar a situação dos trabalhadores. É isso aí. Então, lembrando que agora, além do canal Causa Operária, tem o canal, né, do programa, né? Chama Comando de Greve. Então, você pode, né, se tornar membro do canal, né? Então, torne-se membro do canal sindical, né? Comando de Greve. Então, vá lá e faça a sua inscrição. E aqui, se você ainda não deu o seu joinha, dê seu joinha, mande para os seus amigos, né? Distribua aí no Zap, então, e mande seu super sticker e seu super chat. Vou dar uma boa noite aqui, o pessoal está chegando, Roberto Calou, Carlos Adultos, Wilson dos Santos, ele falou Lula presidente, dia 19/6, é isso aí, né? Nós vamos estar lá com a nossa faixa. Coloca aí a foto aí do Lula, produção. Aí, ó. Isso aí foi quando ele foi solto lá, né? Em São Bernardo do Campo. Não lembro se foi o dia que ele foi solto. Acho que não foi o dia que ele. Acho que foi antes dele ser preso. Não lembro direito. Mas aí, né, antes da pandemia, mas o Lula, né, disse que pode estar lá no ato da Paulista do dia 19, mas vamos estar lá com a bandeira com Lula presidente 2022. É isso aí. Então vamos dar sequência aqui ao nosso programa, falando em ato, né?
nós vamos falar do ato do dia 18 dos professores. Eu queria que a produção colocasse aí primeiro o card aí dos professores, né? Dia 18 de junho, o dia de paralisação, né? Vai ter uma caminhada 10 horas lá do MASP até a Praça da República, e além da questão da vacina, né, para todos, e também a questão do debate do reajuste salarial, né? Hoje eu estava tentando lembrar, a última vez que a gente recebeu, acho que algum reajuste foi na greve de 2013, né? Então, outra questão é dos categorias OS. Há muitas categorias OS que vão ser demitidos, né? Então, não podem ser demitidos esses professores. Em plena pandemia, né? Todos os professores da rede têm que ser efetivados, né? Há professores que dão aula há muitos anos e devem ser efetivados. Então, e a questão da nossa previdência, né, que foi aumentada em 14%. E o absurdo, estão descontando a aposentadoria de quem é aposentado, né? É uma lei, aquela lei absurda, né? Como que você paga aposentadoria se você já é aposentado, né? Então, essa é a loucura, e está confiscando, né, o dinheiro dos aposentados. Então, o ato, né, vai ter uma caminhada do MASP até a República no dia 18. Né? Vai um chamamento para os atos do dia 19, né, de junho. E aí agora a gente vai falar em alguns lugares, né? Como eu já falei, o Faça Igual ao Lula, né? O Lula disse que vai, então vá nos atos do dia 19. E também eu vou falar alguns lugares que vai ter ato, né? Na região norte, vamos ter ato no Acre, né? Vai ter uma caminhada gameleira até o Palácio Rio Branco às 15 horas. No Amazonas, uma passeata na Praça da Saudade. No Amapá, Praça da Bandeira, 16 horas. Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, região Nordeste, né? Maceió. Alô? Eu acho que o problema da internet aí da Lília, acho que a Lília saiu do ar. Então, vamos aqui, enquanto a Lília não volta, o nosso próximo comentário aqui é sobre o desemprego, tá? Então, assim, essa questão do desemprego no Brasil nunca foi uma questão tão ruim, né? Então, os brasileiros nunca passaram por tanto tempo difícil assim. O Brasil vem registrando os maiores índices de desemprego nos últimos anos. Os preços dos alimentos, combustíveis, contas de luz e botijão de gás estão disparando. Aliado a esse cenário trágico, o governo Jair Bolsonaro não investe pesado na infraestrutura nem em políticas sociais. Com o país sem rumo, a população está desalentada, empobrecida, passando fome, sem uma renda mínima que garanta as despesas básicas como moradia, transporte, alimentação. E depois de 10 anos, o país voltou ao mapa da fome. Uma em quatro brasileiros diz que a quantidade de comida na mesa foi a menor do que o mínimo ideal nos últimos meses, durante a pandemia, né, durante a questão da Covid-19. Isso é uma pesquisa da Datafolha. Então, é aquilo que a gente estava comentando no início do programa. A situação
não é que a situação ela era uma situação excepcional, uma situação muito boa antes da Covid-19. Né? Era uma situação ruim também. Mas essa situação ela ficou mais intensa, ela agravou-se ainda mais com a questão da Covid. Mas a crise, né, dentro do sistema capitalista, a crise no Brasil com os governos burgueses é uma crise crônica. Né? Assim, ela só, em situações, ela deixa de ser tão intensa, em outras situações, elas ficam mais intensas. Mas elas não passam. Essas crises são crônicas e são crises do próprio sistema, onde a população mais pobre sofre muito com o desalento, né? Com a demagogia dos governantes, com a demagogia da burguesia, que não faz nada pela população. A gente está vendo aí a questão da pandemia, onde os governos, né, tanto os governos ditos científicos, né, que não tem nada de científicos, tanto quanto o governo federal, que é o governo Bolsonaro, só fez demagogia com a população, não fez nada para melhorar a situação da população. Uma população que vive à margem da pobreza, quando a gente falou hoje, em uma situação onde mais de 50 milhões de pessoas vivem na linha da pobreza, sem ter que comer em casa, desempregados. A gente tem uma população muito grande de desempregados, né? E eu falei aqui com vocês sobre a questão, né, do transporte público, né, da infraestrutura brasileira, que é muito desmoralizada pelos governos em favor das privatizações. Então, assim, um dos golpes que a burguesia ela tem é desmoralizar o que é público para tentar privatizar essas empresas. Então, assim, eu queria lembrar o pessoal de casa que assim que o governo Temer ele assumiu, uma das primeiras providências que ele fez foi a PEC da morte. Não sei se todos aqui lembram. Que era que durante 20 anos não vai existir investimento na infraestrutura brasileira, né? A não ser os números de 2017 e 2016, se eu não me engano bem. Então, assim, só essa política é uma política de destruição do Estado brasileiro. É uma política de retrocesso. Então, assim, o que era ruim tem tudo para ficar pior. Essa é a situação dos trabalhadores, né? Essa é a situação da classe trabalhadora no Brasil. E hoje eu recebi um Twitter aqui do meu sindicato. A gente fala sobre essa questão do desemprego, das estatizações e tudo isso. Hoje eu recebi aqui um tweet, uma mensagem, né, do sindicato do qual eu faço parte. O sindicato ele tem o seguinte texto, né, que é chamando a população para um tuitaço contra a destruição do Estado. Então, hoje seria hoje dia 16, seria o dia do tuitaço. O mesmo sindicato que ainda nessa situação, né, a gente está querendo colocar aí quase 1 milhão nas ruas no próximo sábado, contra essas atrocidades do governo Bolsonaro, contra as atrocidades que acontecem no nosso país, né? Quase meio milhão de pessoas mortas. Onde, por exemplo, eu sou professor aqui em Brasília, não tomei nenhuma dose da vacina e não tem vacina para as pessoas tomarem. Na minha categoria, a vacinação está parada, ninguém está tomando vacina e o governo quer voltar para as aulas presenciais agora em agosto. Você tem uma situação onde, quando eu acabei de falar aqui, depois de 10 anos, a fome ela se transformou, ela é algo concreto novamente no país hoje. Então você já tem o retorno da fome, né? O desemprego em massa hoje. Existem pessoas, hoje a quantidade de pessoas, como eu falei antes, desempregadas e com semi-empregos já é maior do que a quantidade de pessoas com carteira fechada. Então, a situação no país é um barril de pólvora. E a gente vai sair às ruas no próximo dia 19, justamente para reivindicar isso, né? Vacina para todos, né?
E a questões básicas, né? A questão do salário, de um auxílio emergencial, de pelo menos um salário mínimo, né? E depende da situação da família, que esse auxílio emergencial seja maior ainda. A ideia do auxílio emergencial é mais ou menos como a ideia do Robin Hood, né? É tirar dos ricos para dar para os pobres. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. E, e você tem outras questões que são tão importantes aí para a classe trabalhadora. E o que a gente vai fazer é, né? A gente está organizando, ajudando outros partidos também estão organizando, que isso é muito interessante, sindicatos, movimentos sociais. Eu acho que tudo isso engrandece aí a mobilização do dia 19 e é muito importante que os movimentos sociais, os partidos políticos, né, os sindicatos, mesmo aqueles que estão naquela política ainda do fica em casa, que hoje na situação que a gente está vivendo, é uma política conservadora, reacionária. Então, a gente tem que pressionar esses setores aí a saírem de casa para que a gente coloque 1 milhão de pessoas na rua. E como o meu sindicato aqui mandou uma mensagem para mim, não é com tuitaço, não é com panelaço que a gente vai resolver a situação do país. Essas são tipo de manifestações muito limitadas no sentido de pressionar os governantes para que eles cedam aos trabalhadores. Tá? Enquanto a companheira Lília não volta, a gente vai uma outra matéria aqui, tá? Que é, deixa eu só ver aqui na minha pauta, que é a questão aí da... Só um instante, pessoal, só um instante, deixa eu ver aqui. Produção, e a Lília tá voltando aí, como é que tá a situação? Então, assim, ó, a gente vai falar agora sobre uma questão interessante, muito importante aí, que é a questão de que, com a privatização da Eletrobras, né, alguns especialistas aqui falam da questão do aumento das contas de luz, né? Que é a bandeira vermelha, que é a mais cara cobrada na conta de luz, deverá subir mais de 20%. E o atual presidente da Eletrobras, que foi o homem colocado pelo Temer quando a Dilma saiu, e ele estava fazendo um trabalho tão bom, o Bolsonaro deixou ele lá, ele alega que é a questão da seca, né? A questão da seca que está fazendo sempre essas justificativas. E a gente tem, assim, o que a gente tem que perceber é que essas questões de chuva, seca, são eventos climáticos previsíveis no país, são frequentes no país. Portanto, permite um monitoramento planejado por parte dessas empresas, dos profissionais, né, dessas empresas, para monitorarem essa questão climática e para que eles já tenham uma precaução sobre o que vai acontecer. Então, é totalmente estudado, né? A gente pode estudar, é totalmente praticável essa questão, onde a gente pode prever se o próximo ano, a quantidade de chuvas que ele pode ter. Isso é previsível. Então, se no ano você vai ter uma quantidade de chuvas tal, você pode reservar, você pode ter outros tipos de precauções que possam evitar esse tipo de coisa. Então, assim, esses eventos climáticos, eles permitem um monitoramento, um planejamento e um investimento em infraestrutura. É o que o governo Jair Bolsonaro não fez. A única proposta dele é privatizar a Eletrobras e prejudicar ainda mais a população brasileira. Essa é a proposta dele. Então, a gente está percebendo aí que o governo Bolsonaro, ele não tem nenhuma política que possa ir ao encontro dos trabalhadores, aos interesses dos trabalhadores, né? E assim, por falta desse planejamento, existe uma
possibilidade real de um apagão no país. Então, a gente pode estar aí nos próximos meses, né, sofrendo blackouts, né, e a gente tendo apagões do país porque não houve nenhum planejamento. Então, os interesses dessas empresas, várias empresas no ramo de eletricidade dos estados, aqui em Brasília mesmo, a SEB foi privatizada, né? Você tem as empresas estaduais sendo privatizadas, agora você tem a grande empresa nacional sendo privatizada. E a situação chegou a uma questão muito interessante, que o próprio presidente da Fiesp, né? Então, assim, a Fiesp e a Firjan, né? Que é a Federação do Setor Industrial, né? No caso de São Paulo, a Fiesp, no caso do Rio de Janeiro, a Firjan, eles no último dia 15, né? Eles foram contra da maneira que está sendo, não é que eles são contra a privatização. Eles são contra a privatização da maneira que ela está sendo feita. Olha que absurdo. Até a própria burguesia, até o próprio empresariado brasileiro, ele é contra da maneira que está sendo feita a privatização do país, da Eletrobras. É porque está sendo assim, é algo muito dado, está sendo de graça. Então, assim, eles estão falando o seguinte, né? Eles emitiram algumas notas e apontaram que deixa eu pegar aqui, ó. Com base nas suas estimativas, tanto da Fiesp como da Firjan, né? Esses empresários alegam que o custo da capitalização da Eletrobras sairá caro para os brasileiros. 400 bilhões, além de minar os leilões de geração de energia. Também informa que haverá impacto de mais de 300 bilhões nas contas de luz nos próximos 30 anos. Olha só, vai existir um aumento considerável, né, no preço da energia elétrica para os brasileiros com a privatização da Eletrobras. Então, setores da burguesia, até a própria Fiesp e a Firjan, se colocaram contrários à maneira que está sendo feita a privatização da empresa. Porque está sendo, assim, ela está indo muito de graça. É muita liquidação que eles estão fazendo, né? Eles são muito caras de pau. Companheiro, eu queria ver se os companheiros aí da estrutura, eles podem colocar os vídeos chamando os atos por dia 19. Você pode aí, companheiros? Vamos lá dar início aos vídeos. Meu nome é Ricardo, eu sou daqui de Brasília, diretor dos sindicatos bancários de Brasília, também membro da corrente sindical nacional Causa Operária e da corrente Bancários em Luta. Estamos convocando todos os trabalhadores aí, a população, e especificamente a categoria bancária, a ir às ruas nesse dia 19, no ato do dia 19, pelo Fora Bolsonaro e vacinar já por um auxílio emergencial que atenda aos interesses da população, que tem que ser pelo menos de um salário mínimo, e no caso dos trabalhadores, e especificamente a categoria bancária, que a gente vá à rua pelas as reivindicações fundamentais da nossa categoria, que vem sofrendo um ataque gigantesco pelos banqueiros e seu governo, com demissão em massa, fechamento de agência, reestruturações que estão acontecendo com descomissionamento, transferência de trabalhadores compulsoriamente para outras cidades, quer dizer, uma série de ataques que estão sendo feitos à categoria e precisam ser respondidas nas ruas. E nesse sentido estamos chamando aí a categoria a ir para a rua nesse ato dia 19, na sua cidade, no seu estado, aí no seu município, que a gente faça uma coluna aí de trabalhadores, de bancários, etc., com palavras de ordens em defesa da categoria e dos trabalhadores bancários. Então, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas,
vacina já para todos, um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, contra as privatizações, contra as demissões, as terceirizações, etc. Contra toda essa política de ataque e da ofensiva reacionária da direita, né, que se estabeleceu aí aqui nesse país após o golpe de Estado de 2016. Então vamos lá, todos juntos, ato dia 19, vamos às ruas para derrotar esse governo e pôr para fora esse governo genocida do Bolsonaro. Um grande abraço a todos e estamos lá juntos. Olá, é bom estar com vocês em mais um Colunistas ao Vivo, esse programa da Causa Operária TV. Transmitimos esse programa no dia em que se realiza a 4ª Plenária Nacional dos Movimentos de Luta, que vão fazer um balanço do último dia 29, das grandes mobilizações que tomaram conta do país, levando centenas de milhares de pessoas às ruas, e reafirmar a decisão já adotada e amplamente divulgada de repetir e ampliar a dose, levando a grandes atos no próximo dia 19 de junho. A plenária que acontece hoje debate aí o balanço muito positivo feito por todos os setores da esquerda, da importante mobilização realizada no final do mês de maio, que apontou aí uma perspectiva de ruptura com a política reacionária da direita do fique em casa e morra sem lutar. A expectativa que cerca a todos os militantes da esquerda é de realizarmos uma mobilização ainda maior no próximo dia 19, ultrapassando a marca de 500 cidades e levando mais de 1 milhão de pessoas às ruas. 1 milhão de pessoas contra 1 milhão de mortos, né? Que é a perspectiva colocada pela política genocida de Bolsonaro e de toda a direita nesse momento. A mobilização ganhou o apoio explícito no dia de ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou: nós precisamos ir à rua e cobrar que esse país seja governado decentemente. E disse ainda que somente o povo pode resolver o problema da ingovernabilidade de Bolsonaro. Lula acompanha o sentimento já expresso por milhares de ativistas, classistas de todo o país, e deixando para trás a política do fique em casa e de esperar pelas soluções nunca realizadas, promessas da direita científica, ou mesmo ficar chorando no Zoom, como afirmou o próprio Lula. Cansados dessa política, milhares e milhares de ativistas, de trabalhadores e principalmente da juventude resolveram sair às ruas com maior intensidade. Desde o dia 1º de maio, no ato de luta da Praça da Sé, no 13 de maio e, finalmente, no último dia 29, em grandes mobilizações por todo o país, para dizer um basta e lutar no terreno mais difícil para os trabalhadores, para a juventude e para as suas organizações de luta, que é o terreno das ruas, o terreno do enfrentamento da direita. Ruas que vinham sendo tomadas exclusivamente pela direita, que procura se organizar e ameaça cada vez mais um recrudescimento do regime ditatorial existente no país, um novo golpe de Eu não sei se os companheiros aí estão me escutando ainda. A gente estava com problemas técnicos aqui. Eu quero pedir desculpas às pessoas que estão em casa, né? A companheira Lília, que apresenta o programa, ela teve problemas com a internet. Eu queria aqui me despedir das pessoas em casa, agradecer pela audiência,
e pedir desculpas pela essa questão técnica aí. E convidar todos para o grande ato do dia 19, né, para a grande manifestação do dia 19, que a nossa intenção é levar aí, a intenção é que possam ir, que vão às ruas, por volta de 1 milhão de pessoas, para que a gente na rua possa tirar o governo Bolsonaro e conseguir todas as reivindicações da classe trabalhadora. Grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Valeu, tchau.